nós convidamos o professor Emílio Bruna, que vai trazer a conversa usando dados de longo prazo para entender os efeitos da fragmentação e das mudanças climáticas na dinâmica de populações de plantas tropicais. Tudo bem, gente? Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Queria muito estar aí com vocês neste momento, mas por enquanto vão ter que me ouvir aqui pelo Zoom. E eu queria primeiro agradecer ao Beto me dar o desafio de resumir basicamente mais de 20 anos da minha carreira em 25 minutos, mais ou menos, né? Então a sugestão dele foi de dar uma palestra aqui para vocês sobre como nós estamos usando dados de longo prazo para entender os efeitos da fragmentação e das mudanças climáticas na dinâmica de populações de plantas tropicais. E eu me estressei bastante pensando sobre como ia resumir todo esse trabalho, as maneiras diferentes que abordamos. E acabei optando por um resumo mais ou menos simples aqui, que é que os efeitos são complexos, depende muito da pergunta, depende do sistema, e em vez de falar mais sobre o trabalho da Helicônia e os projetos que temos feito em si, aproveitar desta oportunidade para falar um pouco mais sobre o papel do PDB nos três assuntos aqui enfatizados. A importância dos dados de longo prazo, como temos visto hoje, abordar questões de mudanças climáticas, que eu considero provavelmente o principal desafio que temos pela frente e que não foi desenvolvido, acho, muito no projeto, e finalmente a questão da dinâmica de populações, que embora parece deve ser uma coisa que já entendemos bastante bem, eu espero mostrar para vocês aqui que continua sendo uma lacuna no nosso conhecimento. Essa é uma das poucas oportunidades que eu tenho para mostrar fotos velhas de colegas que estão aqui, mas também é importante enfatizar que nenhum trabalho feito no PDB é feito sem uma grande equipe de colaboradores, apoiadores, alunos, estagiários. Então, eu gosto de começar aqui as palestras agradecendo àqueles amigos. O que me levou por primeira vez a Manaus em 1997 foi que os ecólogos estavam começando a se preocuparem com questões de fragmentação florestal e principalmente de como as mudanças nas interações específicas podiam afetar as populações de plantas. As ideias têm como origem Larry Harris ou talvez Dan Johnson, mas uma coisa que eu acho que resume muito bem o que era a maneira de o conceito da época é de um paper na Nature de Cardoso da Silva e Marcelo Tabarelli, de 2000, em que eles dizem que florestas tropicais fragmentadas estão perdendo espécies de plantas devido à perda de processos ecológicos como polinização e dispersão de sementes. E é uma coisa que vai continuar vendo na literatura contemporânea, por exemplo, esse paper de Sandor et al. De 2022, mais de 20 anos depois, eles escreveram que a perda de habitat está interrompendo interações específicas que vai resultar em espécies órfãs que estão dependendo dessas interações e os parceiros mais específicos, como os polinizadores, que vai levar elas possivelmente a uma extinção. E a ideia é que plantas tropicais são especialmente vulneráveis a esses possíveis efeitos. São mais ou menos especializadas as interações com polinizadores, por exemplo, depende do sistema e como definimos especializado, mas quase todas as espécies de plantas tropicais são dispersas por animais, obrigatoriamente. É muito difícil encontrar bancos de sementes de longo prazo. E o recrutamento de muitas espécies, principalmente as que me interessam, que são as de subbosque, dependem muito da dinâmica de clareiras e as oportunidades de recrutar em áreas abertas dentro do subbosque.
Então, parece que plantas tropicais são exatamente o tipo de grupo de plantas que iam sofrer os efeitos de fragmentação devido a essa perda de interações e outros processos relacionados a recrutamento. E a lógica é mais ou menos essa. Fragmentação pode alterar a produção de sementes devido à redução de polinização, por exemplo. O estabelecimento de plântulas pode ter menos dispersores de sementes. Mesmo de espécies de sementes podem ser consumidas por predadores, insetos, roedores, etc. E a falta de recruta de plântula vai levar a uma redução na taxa de crescimento da população, o lambda, né? Que vai reduzir, a longo prazo, a viabilidade dessas populações. Agora, uma coisa que, embora era discutida, agora está muito mais presente na nossa abordar questões ecológicas, é a questão de como essas populações que já têm o desafio de sobreviver numa paisagem fragmentada estão lidando com as consequências de mudanças climáticas. Essa linha azul aqui representa o valor de CO2, ou anomalia de temperatura global, mais ou menos na época que eu comecei a fazer levantamentos de populações de plantas no subbosque das reservas do projeto. Então dá para ver nitidamente, não tenho que convencer ninguém que está vivendo na cidade de Manaus que as mudanças climáticas estão tendo um grande impacto socioecológico na região. E aqui também os ecólogos têm pensado bastante sobre os possíveis efeitos dessas mudanças climáticas também nas populações de plantas e o potencial delas continuarem viáveis. Aqui a relação é muito mais direta na literatura, como já sabemos que secas severas podem reduzir a sobrevivência de adultos de árvores imediatamente e que essa taxa de mortalidade elevada pode continuar por alguns anos. A lógica que temos visto na literatura é que se você tem seca, por exemplo, como resultado de um El Niño, as populações vão diminuir ao longo do tempo, porque essa mortalidade vai levar a uma redução nessa taxa de crescimento populacional. E se a frequência ou a intensidade dessas secas aumenta muito mais a probabilidade de extinção de uma população de uma área de floresta. Nem estamos falando aqui necessariamente de áreas fragmentadas. Aliás, a combinação dessas coisas surgiu em 2001, 2005, mais ou menos, a ideia de que realmente fragmentação e seca podiam interagir para ter efeitos não só muito fortes e negativos, mas até sinergísticos nas populações de plantas, que iam levar até perda mais acentuada, mais severa, mais rápida dessas populações, tanto porque você tem a redução de recrutamento ou pela redução na sobrevivência desses adultos na população. O problema com essa lógica é que não é assim que funciona a demografia. É muito difícil ter uma relação direta e linear entre a redução de um valor demográfico, produção de fruto, recrutamento de plântulas, mortalidade de adultos e a taxa de crescimento, lambda, de uma população. Embora nós vemos imediatamente, por exemplo, uma redução no número de frutos que é produzido por uma planta numa área fragmentada, porque tem menos visita por polinizador, menos dispersão de sementes, talvez mais roedores, mais herbívoros nos fragmentos que estão atacando as plântulas. Nós estamos vendo, tipicamente em um ano, talvez um segundo ano, mas espécies de plantas, como planta de subbosque, pode sobreviver por 70, 80 anos, uma árvore e muito mais. Então, não depende simplesmente de uma fase do ciclo de vida de uma planta ou de uma interação à dinâmica populacional. Não é independente. O que acontece com taxa de crescimento devido a uma redução é totalmente dependente do contexto maior do ciclo de vida da planta, ou seja, se os adultos estão
reproduzindo de um ano para outro constantemente, se indivíduos de tamanho intermediário crescem mais ou menos rápido para virarem indivíduos reprodutivos, se os indivíduos que estão logo depois de ser essa fase de plântula estão conseguindo sobreviver e crescer, serem indivíduos intermediários. Nada aqui é independente, tudo acontece dentro do contexto maior do ciclo de vida de uma planta. E um bom exemplo disso, na verdade, é um dos resultados que temos do projeto, em que usamos levantamentos feitos em fragmentos de 1 e de 10 em mata contínua dessa espécie aqui, a Heliconia cuminata, e colocando os dados do levantamento em uns modelos demográficos matemáticos mais ou menos simples, e fazendo umas análises dessas matrizes, desses modelos demográficos, vimos que, por exemplo, a redução nessa taxa de crescimento populacional nos fragmentos de 1 hectare foi devido não à perda de reprodução ou ter menos plântulas de um ano para o outro, mas pelo crescimento dos indivíduos. Aliás, foi pelo crescimento dos indivíduos intermediários, nem os mais adultos, nem os menores. Agora, nos fragmentos de 10, uma redução no lambda, aí sim, isso foi principalmente por causa de redução de fertilidade dos indivíduos aí. Agora, a redução de lambda foi idêntica nos dois lugares, mas os mecanismos demográficos por trás dessa redução foram completamente diferentes. Ou seja, sem esse contexto demográfico maior, em que conseguimos ver como mudanças em um mecanismo demográfico são afetadas pelo ciclo de vida inteiro de uma planta, teríamos concluído que o efeito é o mesmo nos dois lugares, quando na verdade era muito diferente, e isso pode afetar em outros casos, por exemplo, as estratégias para a recuperação de espécies em período de extinção, o manejo de espécies que estamos utilizando. Então, é importante entender não simplesmente se as populações estão aumentando ou diminuindo de um ano para o outro, mas o mecanismo demográfico por trás dessa mudança. Então, esse não é o único problema. O segundo problema é que dados demográficos compreensivos para espécies de plantas tropicais, na verdade, são extremamente raros. Que pode parecer estranho depois de ouvir várias palestras aqui sobre a quantidade imensa de árvores que tem medido no PDB. Mas quando eu falo de dados compreensivos demográficos, eu estou falando do ciclo de vida inteiro da espécie. De semente, plântula, o crescimento, reprodução, e esses indivíduos reprodutivos começaram a produzir sementes também. E não só o ciclo de vida inteiro, mas por vários anos. A verdade é que esses dados aqui, esses que são colocados dentro dos modelos, ou IPM, o modelo matricial, para calcular os efeitos de lambda. E esses dados em que temos o ciclo de vida inteiro de uma espécie são extremamente raros. E parte do motivo de serem raros é que são extremamente chatos de coletar. Olha, ter que medir 7.000 plantas o dia inteiro e depois voltar o ano que vem e o ano que vem. Vocês já sabem, se você mediu uma árvore aí no projeto, você já sabe como é. E não é à toa, então, que usando o banco de dados de compadre do Rob Salgueiro Gomes, agora está um pouco desatualizado, mas o padrão é basicamente o mesmo. Eu fui ver hoje de manhã para verificar. Eles têm dados compreensivos demográficos para um pouco mais de 400 espécies no mundo inteiro. Focando nas espécies tropicais, cai para 171 espécies, mais ou menos, em que você tem o ciclo de vida inteiro dessa espécie. Se você está interessado em entender um pouco sobre como fragmentação pode afetar espécies de plantas tropicais, dados do ciclo de vida inteiro compreensivos, temos para mais ou menos 4 espécies. Começamos com mais de 400, já caímos para 4. E se você está interessado em dados que foram coletados em fragmentos e também em áreas de mata contínua
áreas grandes, não simplesmente uma reserva maior, estamos um fragmento maior, uma área de mata contínua que consideraríamos floresta primária, aí cai para só uma. Então, não só não temos os dados demográficos, como não temos dados demográficos para a questão principal que estamos estudando no projeto de fragmentos há décadas. Temos, sim, muitos dados, mas a verdade é que os ecólogos preferem focar nas coisas que são relacionadas à reprodução e os adultos, dispersão de sementes, polinização, predação de sementes, herbivoria, essas interações ecológicas que atraem. Ninguém quer estudar se indivíduos médios crescem para serem indivíduos um pouco mais que médios, entendeu? Ninguém quer estudar isso. Porém, sem isso aqui, é impossível fazer um trabalho compreensível demográfico que te deixa avaliar vários mecanismos simultaneamente. A segunda coisa é que a maioria dos trabalhos que temos, mesmo focando em só esse estágio da vida aqui, são feitos com árvores. Embora plantas de subbosque representam, dependendo da floresta tropical, em torno de 20 a 30% da diversidade. E em Manaus são um componente muito importante no subbosque, tanto pela importância ecológica, são recursos muito importantes para espécies de polinizadores, consumidores de frutos, mas também, de modo geral, as herbáceas, plantas de subbosque, mas herbáceas, são muito importantes socioecologicamente para comunidades indígenas que dependem bastante. E também, Rita estava falando hoje de manhã sobre o potencial de espécies no mercado internacional. Por exemplo, um dos maiores produtos de exportação da Colômbia é plantas tropicais ornamentais para pôr como arranjo de mesa em hotel, casamento, etc. E certamente essas espécies acho que você encontra na nossa região, teriam talvez esse potencial. Finalmente, o terceiro problema é que os efeitos demográficos de seca, se estamos querendo avaliar essa interação, podem demorar bastante tempo para se manifestarem. É mais ou menos fácil, entre aspas, fora a dor de cabeça que eu trabalho, comparar a taxa de crescimento populacional em fragmentos e uma área de mata contínua. A máquina matemática já está bem elaborada e foi isso que fizemos por muitos anos. Né? Isso é fácil, comparar fragmentação. Agora, se queremos adicionar a questão da fragmentação, a questão de mudanças climáticas, complica imediatamente, porque não é simplesmente que estamos adicionando mais uma variável a entender demograficamente. Por exemplo, se tem uma seca devido a um El Niño, não é simplesmente que temos que comparar o efeito de fragmentação e comparar com mata contínua e depois fazer o modelo demográfico com o efeito do El Niño. É que o efeito do El Niño não some depois do primeiro ano. Você ter um efeito talvez um pouco menos forte no ano depois da seca, aí continua tendo efeitos 2 anos depois e de repente vem outro El Niño. Então, agora você tem que separar os efeitos da fragmentação do primeiro El Niño, o efeito de ser 3 anos depois do primeiro El Niño e os efeitos mais intensos do segundo. E no ano depois disso vai ter então a combinação de fragmentação, a primeira seca, a segunda seca e como tem diminuído os efeitos do El Niño 1 e 2 ao longo do tempo. Estatisticamente, isso é o que chamamos uma dor de cabeça. É muito difícil, é complexo matematicamente e talvez quem tem feito isso melhor é a comunidade de estatística que trabalha com epidemiologia. Estão vendo, por exemplo, o impacto de algum acontecimento na saúde pública. E uma das ferramentas que utilizam são os tais de Distributed Lag Nonlinear Models, que são desenhados especificamente para ver aquele efeito longo prazo
em sobrevivência, crescimento, reprodução, utilizando, e eu deixei aqui a explicação, mas uma matemática um pouco mais complexa do típico que utilizamos na demografia. Aí que vem a importância dos dados de longa duração. Esses modelos são extremamente sensíveis à quantidade de informação que você tem. Então, precisa de longas séries de dados para avaliar a possibilidade de ter efeitos de longo prazo, demorados, lagged effects, nos fatores demográficos que estamos interessados em estudar. A sorte é que nós temos isso, estamos no limite, mas nós temos para nossas populações de Heliconia acuminata que estamos acompanhando, o que acompanhamos no PDB há mais de uma década. Por exemplo, esse aqui é a taxa de sobrevivência dos adultos, dos indivíduos que foram marcados em 1998 até 2009, e podemos juntar isso a algum índice de precipitação. Neste caso, estamos usando o SPI, the Standardized Precipitation Evapotranspiration Index. Então, já dá para ver que é complicado, porque está utilizando vários tipos de informação demográfica coletada a longo prazo. Aqui, eu estou mostrando aqui a figura que Eric Scott, que foi o pós-doc colaborador que fez esse trabalho, demorou uns 3 meses para conseguir fazer, porque tentar entender que tipo de dado, de onde vem, que escala espacial para usar, se essa escala é apropriada aos dados demográficos, se foi coletado no momento correto, para comparar com dados demográficos. É um processo muito complexo. Mas dá para ver aqui que você tem secas de intensidade diferente, e ao longo do tempo, o SPI entra em o que é considerado estresse hídrico para as populações de plantas. E juntando isso, o resultado é que os efeitos de extremos de precipitação nas taxas vitais demográficas podem não ser detectados, podem nem aparecer por até 36 meses depois do evento de precipitação, seja uma seca extrema ou uma chuva extrema. Aliás, até 36 meses depois, porque extremos de precipitação no ano passado afetam a sobrevivência de uma planta hoje. Não importa o ano. Ou seja, isso não é uma seca específica. Isso está dizendo aqui, o nosso resultado está dizendo que é para qualquer ano em que você está medindo, a sobrevivência desse ano pode ser afetada por o fato de ter ou não um extremo de precipitação o ano passado. Se teve uma seca durante a temporada chuvosa, 8 a 11 meses antes de você fazer seu levantamento, vai observar um aumento no crescimento, que foi totalmente inesperado. 2 temporadas secas antes do seu levantamento, se houve uma seca, vai ver aumento na floração dos indivíduos na população que você está acompanhando. Nós estamos tipicamente observando do imediato para agora, talvez uns meses passados. Isso quer dizer que talvez 12 a 24 meses antes de você medir uma planta, os mecanismos fisiológicos que levam uma planta a reproduzir ou não já estão encaminhados. Ou seja, a seca agora põe a planta num caminho que 2 anos depois você vai ver mais flores. Assumindo que foi por causa da chuva que você teve 1 mês ou 2 meses antes, está atribuindo um mecanismo errado. E esses extremos de precipitação e como afetam o crescimento ou sobrevivência das plantas foram muito mais acentuados nos fragmentos do que foram na floresta contínua. Agora, isso é só um resumo rápido, deixo aqui a citação caso estejam interessados em ler mais. E claro, se o motivo original foi pensar sobre se essas populações são viáveis ao longo tempo e se fragmentação podia interagir com mudanças climáticas para afetar a viabilidade de populações, finalmente estamos chegando ao tipo de informação
que nos permite fazer isso. Juntando não só dados demográficos de longo prazo, mas dados demográficos em que sabemos como precipitação 1, 2, 3 anos antes, e quando tivemos esses extremos de precipitação, na seca ou na chuva, afeta os padrões demográficos de hoje, podemos incorporar isso em modelos demográficos junto com cenários alternativos para previsão de seca para a Amazônia Central e fazer a análise de viabilidade de populações para o futuro e comparar as populações em fragmentos em mata contínua. E isso não está pronto ainda, assim, estou pondo a figura aqui, mas vou passar bem rápido, se tem perguntas podem fazer depois, mas surpreendentemente, na verdade, fragmentação continua sendo um problema para algumas populações aqui, muito mais do que as mudanças climáticas, talvez, que foi para nós surpreendente e que sugere que ignorar os efeitos de fragmentação, pensando que são ou já muito bem entendidos, ou que não vão comparar com os efeitos de mudanças climáticas, está nos colocando no caminho errado em termos de como lidar com as mudanças que estamos prevendo para o futuro nessa região. Então, para concluir aqui, o que esses resultados nos dizem sobre a pesquisa no projeto e talvez além? A primeira coisa é que eu acho que o projeto continua sendo um lugar importante para estudar a dinâmica e a demografia e a ecologia de populações de plantas, tanto dentro do contexto de fragmentação, que não entendemos, quero deixar isso bem claro. Sabemos muito sobre como mudam comunidades de árvores, por exemplo, mas são menos os dados relativamente que temos sobre o ciclo de vida de uma árvore inteira. A maioria do que temos é dessas árvores acima de 10 centímetros de DAP e tentar inferir processos demográficos com só adultos de uma população é extremamente complicado. Então, eu acho que continua sendo um ótimo lugar para estudar a ecologia de populações, que deveríamos enfatizar a importância disso. Todo mundo vai para os trópicos e estuda ou interações ou ecologia de comunidades. Precisamos um pouco de esforço para estudar demografia, mesmo sendo a coisa mais chata do mundo, contar plantas e medir plantas o dia inteiro. A segunda coisa é que o projeto continua sendo um laboratório para estudar os efeitos como os impactos humanos nas florestas tropicais afetam a biodiversidade tropical. E eu não gostaria de dizer que é o melhor lugar para estudar mudanças climáticas. Tem outros lugares que pode ir para estudar isso. Eu acredito que é um ótimo lugar para estudar a interação de mudanças climáticas e mudanças na estrutura da paisagem, que é muito mais interessante, diria, porque uma paisagem dinâmica é exatamente o que temos e vamos ter no futuro nos trópicos. Então, essa interação, como abordar o futuro de florestas tropicais em cenários climáticos diferentes, eu acho que é uma coisa que poderíamos fazer muito bem, deveríamos enfatizar. E, finalmente, uma coisa que também já foi abordada aqui, que é a importância de dados de longo prazo. Isso é uma foto que eu tirei das últimas vezes que eu fui no projeto. Comecei a tirar cadernos, é uma mina de ouro aí a informação que está nesses cadernos. E esses dados de longo prazo, mas não simplesmente disponibilizar dados, mas para mim o que eu acho que é mais importante é ter esses dados de longo prazo disponíveis e uma cultura de colaboração que leva as pessoas a colaborar de uma maneira justa, que incorpora alunos, que respeita o esforço que precisam fazer as pessoas para coletar esses dados. Então, juntar esses dados longo prazo, arquivados públicos, como os dados que temos no nosso projeto AutoDryer, os dados demográficos estão sendo revisados agora na Ecology como data paper, vão estar disponíveis para qualquer pessoa usar. Então,
juntar essas duas coisas e lembrar as pessoas que não é simplesmente disponibilizar os dados, mas também que as pessoas colaborem de uma maneira positiva. E essa cultura não emerge naturalmente, precisa ser criada e trabalhada. E também, igual, acho que Beto mostrou algumas das coisas que ele estava fazendo com os dados, e realmente incluir isso aqui no guarda-chuva de como tratar com dados e disponibilizar, corrigir e apresentar dados de uma maneira mais contemporânea. Por exemplo, indo no GitHub do projeto, pode ver não simplesmente um resumo atualizado dos dados, mas também como os dados são validados com point blank, por exemplo, para ver se precisam ser corrigidos, etc. E então dar uma indicação para as pessoas que estão utilizando os dados da confiança que podem ter na informação que estão puxando. E com isso, eu já acabei aqui. Muito obrigado e espero ver vocês na próxima reunião.